Meus abençoados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Tenho aqui a palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo de número 2, o versículo de número 15, que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. O verso 16: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a advertência que Deus dá para Adão após colocá-lo no jardim do Éden para lavrar e cuidar desse jardim. Observe os irmãos que a expressão, a advertência que Deus vai dar para Adão é para que ele tivesse acesso a todas as árvores que havia naquele jardim. Apenas com uma única exceção, era para que ele não comesse da árvore da ciência do bem e do mal que estava no meio daquele jardim. Quando a gente ler o capítulo de número 3 do livro de Gênesis, o verso 1, vai dizer que a serpente, que era um dos animais do campo que o Senhor havia feito, então ela vai conversar com a Eva. E observe que a expressão, a palavra que a serpente vai falar com a Eva é basicamente uma adulteração daquilo que Deus havia falado. Ou seja, a serpente se apresenta e diz assim para ela: foi assim que Deus disse: não comereis de toda árvore que está no jardim? E isto era uma pura mentira, porque Deus não havia falado isso. No verso de número 2, entra então a conversa que Eva vai ter com a serpente. Provavelmente dentro desse texto a gente precisa pensar uma coisa. A advertência que Deus deu foi diretamente para Adão. E provavelmente possa ser que Eva estava presente nesse momento, ou que Adão teria repassado esta conversa para a sua esposa, a nossa irmã Eva. Contudo, parece que ao reproduzir a advertência, a palavra de Deus, a Eva vai dizer desse jeito: do fruto da árvore do jardim comeremos. O verso de número 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, foi assim que Deus disse: não comereis dele, vírgula, e nem tocareis, para que não morrais. Essa última expressão, não tocar, ela não está na fala daquilo que Deus havia falado com Adão. Logo, a gente tem uma verdade dita por Deus, uma mentira falada por Satanás e uma adulteração, porque Deus não havia falado para que não tocasse nessa árvore, mas a advertência está simplesmente para que eles não comessem, porque se eles comessem desse fruto, haveria uma consequência disso, ou seja, eles morreriam. Agora, quando nós lemos no livro de Mateus, capítulo de número 4 e verso de número 5, o texto diz que Mateus vai falar que Jesus ele é cheio do Espírito Santo e é levado pelo Espírito para o deserto. E lá ele ficou no período de mais ou menos 40 dias, sendo provavelmente tentado por Satanás. Em um momento dessa tentação, Satanás, o texto vai dizer que ele conduz Jesus para a cidade santa, que isto provavelmente seja uma referência à cidade de Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, que era o ponto mais alto daquele templo. E observe o que Satanás vai falar para Jesus: pula daqui para baixo,
porque está escrito que dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, para que não tropece os teus pés em pedra. Ou seja, a citação do texto que Satanás está falando aqui é uma referência daquilo que o Salmo 91, e verso 11 e 12 está escrito. Contudo, ele faz essa citação desse texto apenas no momento isolado, porque essa proteção que o Salmo 91 está falando é uma proteção espiritual e não uma proteção física. E isto está em concordância com aquilo que em 1 João capítulo 5 e verso de número 18 está escrito assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, e todo aquele que nasce de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Observe que esse não tocar diz muito ao respeito de algo espiritual. Então, meus irmãos, para concluir esse texto e essa conversa, eu quero fazer a citação de 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 8, que o nosso irmão Pedro, ele traz para nós assim, uma advertência dizendo assim: meus irmãos, sede sóbrio, vigie, porque o diabo, vosso adversário, ou seja, é assim que nós temos que tratar ele, como adversário. Não é como amigo, não é como um parceiro, não, é como adversário. E o texto diz que ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, pelo qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo inteiro. Concluo dizendo: vigie, porque nós temos na nossa mão aquilo que nós chamamos ser palavra de Deus. Estude para que não possamos ser enganados pelos ardis de Satanás. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo chama ele de o Deus desse século, o qual cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Qual é a função do Satanás? É justamente cegar muita gente, para que eles não recebam a luz do Evangelho, que Paulo chama que é a imagem de Deus. Fique com esta palavra. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSMoficial. Contribua com os projetos da ADSM. Anote nossas contas. Bradesco, agência 3137, conta corrente 9082, dígito 4. Itaú, agência 7131, conta 26536, dígito 0. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. ADSM. Glória a Deus. Queridos, eu quero agradecer a todos, em nome de Jesus. Agradeço muito aos irmãos da TV ADSM e a toda a equipe que faz parte. Deus abençoe a todos. Quero aqui deixar o endereço da congregação da ADSM Jardim Sapopemba. É Rua Manuel Quirino de Matos, 954.
Temos culto na terça, que é culto de ensinamento. Nós temos na quinta-feira culto da vitória. Domingo pela manhã, às 9 horas, escola bíblica dominical. E às 18 horas nós temos um grande culto com a família. Convido você, traz a família para estar juntamente conosco, adorando e glorificando a Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.